Fala pessoal, beleza? Eu sou o Wesley de Luz e esse vai ser um vídeo um pouco mais sério. Bom, se vocês viram no título, eu vou falar um pouco sobre como descobrir a minha síndrome do impostor. Pessoal, bom, eu sofro de síndrome do impostor. E antes de começar um pouco a falar sobre isso, eu queria que você se inscrevesse no canal e deixasse seu joinha pra gente ajudar esse vídeo a propagar um pouco mais. Eu vou contar um pouco pra vocês o que é a síndrome do impostor de acordo com uma vivência que eu tenho no meu dia a dia. Digamos que eu do meu trabalho, eu crio um projeto, eu recebo elogios por esse projeto e eu entendo que aqueles elogios não são pra mim, eles são uma fraude. Eu entendo que aqueles elogios não pertencem ao trabalho que eu fiz, à grandeza do projeto que eu fiz. Ou, por exemplo, existem situações em que eu auto me saboto. Então eu costumo me comparar muito com outras pessoas e dessa forma eu tendo a acreditar que eu não sou bom o suficiente para executar qualquer tipo de atividade. Essas são algumas das coisas que eu passo do meu dia a dia e que me fez entender um pouco o que seria essa síndrome do impostor que eu vivo há mais ou menos uns 6 anos. Bom, demorou muito para eu saber o que era isso. Eu precisei entender todos os processos, eu precisei compreender como que eram as situações que eu estava vivendo para aceitar que aquilo era de fato um problema que eu precisava de tratamento. Por muitas vezes eu me auto-sabotei em diversas atividades. Por exemplo, na criação desse canal. Eu passei a acreditar que eu nunca teria possibilidades, por exemplo, de começar qualquer tipo de conteúdo é, na internet ou mesmo de mostrar a minha cara da forma como eu estou fazendo agora, por exemplo. Porque eu achava que isso seria algo muito vergonhoso, que seria algo muito problemático para mim. Então eu tendia a acreditar que eu não seria capaz de fazer nada porque eu sou completamente inferior a qualquer outra pessoa que conseguiu começar a fazer um projeto como esse ou que tem um sucesso, por exemplo, nesse tipo de projeto. E basicamente qual era o meu maior medo? Fracassar. Então eu nunca comecei esse projeto ou eu nunca comecei outros projetos com medo do fracasso, com medo de que desse errado sem eu nem mesmo mensurar quais eram as possibilidades disso acontecer. Então eu não conseguia mensurar, por exemplo, se uma nova ideia, se um novo projeto, se um novo, sei lá, qualquer coisa que eu fosse fazer, que eu criasse, iria dar certo, porque eu tinha medo de que as pessoas pudessem julgar de forma errada e que aquilo pudesse ser um grande fracasso. Então, por muitas vezes, em 6 anos, eu coloco 6 anos porque eu lembro somente dos 6 últimos anos, mas eu creio que já tem, é um processo um pouco mais antigo. Eu deixei muita coisa boa para trás com medo de errar. Cara, procrastinação eu acho que é um dos principais problemas que eu enfrento e que muitas pessoas com a síndrome do impostor também passam. Procrastinação basicamente seria você adiar diversas coisas por qualquer situação que você esteja passando naquele momento, seja uma tristeza, seja uma desesperança, uma desilusão, ou seja mesmo ah, adiar o início de um projeto sem motivo algum, simplesmente por achar que não vai dar certo de fazer. Muitas vezes eu acordo numa excitação gigante, uma vibração enorme para começar a fazer algo novo e às vezes até tem uma ideia pronta, é só executar, mas o medo de fracassar é muito grande. Muitas vezes eu deixava as tarefas para as últimas horas e muitas vezes, inclusive, eu chegava a executar na última hora da entrega daquele projeto. E às vezes eu fazia sem nenhuma dedicação, eu não colocava empenho, eu não colocava muito amor no que eu iria fazer. Muitas vezes, por achar que eu iria receber muitas críticas, eu passava a adiar o projeto, eu passava a procrastinar o começo dele, ou às vezes eu tentava começar o mais próximo possível do prazo final, apenas para que ele ou não fosse executado ou eu não tivesse amor e empenho suficiente para deixar ele ser concluído, ou pelo menos começar, com medo justamente de receber críticas. Isso sem saber se eu iria ou não receber as críticas, mas na minha cabeça todas as críticas sobre aquele projeto já estavam formadas, já estavam idealizadas, e receber críticas é algo que realmente é doloroso para quem tem síndrome do impostor. Muitas vezes, mesmo que eu receba muitos elogios por um trabalho bem feito, eu sempre tendo a acreditar que não é o suficiente.
Às vezes as pessoas elogiam os trabalhos que eu faço e eu acredito que aqueles elogios não são para mim. Não é suficiente. Aquele projeto não é digno o suficiente de receber tal atenção. Por muitas vezes eu menosprezei muita coisa que eu fiz por acreditar que não estava bom o suficiente, mesmo recebendo elogios, mesmo recebendo uma boa atenção e um bom feedback das pessoas à minha volta. Bom, para terminar essa minha experiência com a síndrome do impostor, existe a autossabotagem. Então, no meu caso, por exemplo, por muitas vezes eu já desisti de começar um projeto ou de iniciar uma ideia com medo do fracasso. A ideia do fracasso é algo doloroso. Então, se eu consigo evitar que aquela dor do fracasso aconteça, muitas vezes eu prefiro nem começar a iniciar uma nova ideia, um novo projeto, porque vai ser menos dolorido quando receber as primeiras críticas, caso elas houvessem. Com tudo isso, existe a situação onde eu estou aprendendo a lidar com todas essas questões. Uma delas foi começar a ouvir as pessoas no ponto de vista delas, me colocar no ponto de vista delas. Eu comecei a entender que eu comecei a me questionar o porquê que essas pessoas tinham uma visão tão positiva sobre mim e sobre o meu trabalho, que eu comecei a tentar fazer uma espécie de treinamento na minha cabeça, onde eu ignorava todas as ideias negativas e levava em consideração o que essas pessoas tinham de ideia sobre mim, ao meu respeito. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer foi justamente isso, foi gravar esses vídeos, foi criar um perfil novo no Instagram, foi criar um canal novo de dicas, por exemplo, e colocar a cara a tapa. Aquilo por si só já começou a me deixar mais tranquilo em relação ao feedback, já que muitas pessoas responderam positivamente ao que eu estava fazendo e de uma forma que eu não esperava. E aquilo me ajudou muito a me deixar seguro em relação a essa questão do meu trabalho e das coisas que eu gosto de fazer, que é trabalhar com a internet, por exemplo. A ajuda psicológica foi uma das coisas que mais me deixaram, fizeram entender que existe um processo acontecendo em mim que precisava de um pouco de atenção. Então, quando eu fiz as minhas primeiras sessões na psicóloga em relação a algumas situações que eu vivi, que me fizeram entender um pouco mais desses processos. Então, a partir do momento que eu paro de me comparar com outras pessoas e passo a enxergar a mim mesmo como algo potencialmente positivo para mim e para a sociedade, eu comecei a descartar todas essas ideias negativas. Então, esse ano eu comecei muitas coisas que eu procrastinei durante 6 anos. Um dos maiores erros que eu já fiz na minha vida foi, de fato, a comparação. Então, a comparação foi o estopim de todo esse caos que eu vivo na minha cabeça como um autossabotador. Eu passei a aceitar que certos elogios faziam parte do processo e que todo o tempo de dedicação que eu tive estudando e aprendendo mais sobre todos os trabalhos que eu faço, sobre todas as coisas que eu produzo, chegou a hora de colher, e essa é a colheita que eu tenho. Eu passei a tentar me ver menos como um culpado por ser bom no que eu faço e aceitar mais que os resultados de todo um tempo que eu levei estudando e aprendendo acabaram de chegar, por mais que demorou tanto tempo assim. Uma das coisas que acontece muito comigo é eu me sentir uma grande farsa para a sociedade. Acontece mesmo. Às vezes, eu tendo a acreditar que eu não sou uma pessoa boa o suficiente, que eu não sou uma pessoa inteligente o suficiente, que eu não sou talentoso o suficiente. E que isso um dia vai ser descoberto pelas pessoas. O medo de achar que isso de fato é real, o fato de eu acreditar que eu sou mesmo esse grande fracasso, essa grande farsa, e que isso de alguma forma foi escancarado para as pessoas, me deixa totalmente acuado. Me deixava acuado. A ponto de eu simplesmente tentar evitar todo o processo de início de algum projeto, de alguma ideia, né, de alguma situação que colocasse à prova o meu talento. Tá?
E sim, eu me acho talentoso. Eu trabalhei muito para isso. Eu acredito que tudo que eu estudei hoje, até então, são colhidos. Estou colhendo agora. As pessoas observam isso, as pessoas olham, elogiam, elas entendem, dão feedbacks positivos e alguns negativos também, mas de forma construtiva. Mas por muito tempo eu acreditei e muitas vezes eu ainda acredito que eu sou ainda uma grande farsa, que eu não mereço ter toda uma atenção por algo que eu fiz positivamente, por achar que eu não mereço aquilo, por achar que é errado, por achar que eu não fiz por onde para merecer tudo aquilo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a síndrome do impostor de acordo com a minha experiência de vida, e espero que, se você tenha alguma dessas situações, que você viva alguma dessas coisas, que você busque mais rápido possível alguma ajuda médica, alguma ajuda psicológica, que você possa entender que você de fato é uma pessoa boa no que você faz, que você acredite no seu potencial e que essa crença faça você ignorar qualquer tipo de medo do fracasso que possa vir a acontecer de alguma forma na sua cabeça, que venha a aparecer de alguma forma na sua cabeça. Então ignore todas as questões negativas e foque apenas nos resultados positivos. Foque nas pessoas que atendem, que entendem bem que você é bom no que você faz. E eu acho que isso vai te ajudar bastante a se autoaceitar no que você faz, tornando você uma boa pessoa, uma pessoa melhor, um bom profissional e uma boa pessoa para você, para o seu trabalho e para a sociedade. Se você gostou de saber de tudo isso que eu acabei de falar aqui, por favor, curte esse vídeo e se inscreva no canal, que em breve vou soltar outros vídeos para vocês. Muito obrigado por terem me assistido até aqui e até a próxima.